Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila e hoje eu venho compartilhar com vocês a nossa quarta aula do nosso estudo para que você tenha mais conhecimento da palavra de Deus. Pessoal, os pais, geralmente quando estão esperando um filho, fazem planos e imaginam seu filho parecido com alguém da família, não é? A esposa quer que o filho seja parecido com o marido. O esposo quer que a filha seja parecida com a mulher. Deus, como todo pai amoroso, também faz planos para nós. Vamos para a pergunta de número 1 para você compreender melhor. Com quem Deus espera que pareçamos? Pessoal, Deus já determinou que qualquer pessoa que for a Ele se tornará semelhante ao seu Filho Jesus. Olha só o que está escrito em Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pessoal, muito antes de fundar o mundo, Deus já havia decidido que nos adotaria em sua própria família. Olha só o que está escrito em Efésios 1, do 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pessoal, toda criança adotada legalmente torna-se herdeira legítima. Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só o que diz em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pessoal, então concluindo, como filhos adotados, temos que desejar ser parecidos com Jesus. Vamos para a pergunta de número 2? Para que o plano de nos tornar parte de sua família se realize, o que Deus procura ver no homem? Pessoal, Deus quer que o busquemos, que andemos em direção a Ele, para conseguirmos encontrá-lo. Ele está tão perto de cada um de nós que podemos senti-lo. Olha só o que está escrito em Atos dos Apóstolos 17:27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pessoal, o que Deus nos propõe é muito mais simples. O homem é que se perde pensando em coisas complicadas. Deus só quer ver se temos um coração que o busque. Olha só o que está escrito em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Olha só agora o que está escrito em Salmos 53, do 1 ao 2. Disse Onésio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Pessoal, as pessoas complicam a imagem que têm de Deus. Começam a ter ideias tolas de como Deus seria e o que Ele quer que as pessoas façam. O resultado é que suas mentes ficam em trevas e confusas. Em vez de crerem naquilo que Deus disse, escolhem de vontade própria crer em mentiras, por exemplo, filosofias erradas, soluções religiosas erradas, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que está escrito na Bíblia. Essas coisas acabam estragando a fé e a alegria da pessoa. Olha só o que diz em Colossenses 2:8. Tende cuidado,
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, para concluir, pessoal, a pergunta era: para que o plano de nos tornar parte de sua família se realize, o que Deus procura ver no homem? A resposta é: um coração que busque ser igual a Ele. Agora vamos para a pergunta de número 3. Buscar a Deus de todo o coração garante que você está no caminho certo? O que vocês acham, pessoal? Pessoal, há certos caminhos que aos olhos humanos parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará se afastando de Deus e encontrando a morte. Veja o que diz em Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pessoal, não garante, porque há caminhos que ao homem parece certo seguir, mas o final dele é a morte. Agora vamos para a pergunta de número 4. O que precisou acontecer com o apóstolo Paulo para ele entender que não estava no caminho certo? Pessoal, duas coisas aconteceram com Saulo. Esse era o nome anterior de Paulo. A primeira foi a conversão da sua vida religiosa. O encontro sobrenatural com Jesus abriu sua visão para o entendimento da verdade e a prática da palavra. Veja só o que está escrito em Atos dos Apóstolos 9, 3 ao 5. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pessoal, a segunda coisa que aconteceu com Saulo foi a transformação de suas atitudes. Ananias recebeu instruções de Jesus para orientar Paulo no caminho que deveria agora seguir. Veja só o que está escrito em Atos dos Apóstolos 9, do 15 ao 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E veja também o que está escrito em Filipenses 3, 8 ao 9. E, na verdade, tenho também por perda as coisas, pela excelência de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, pessoal, concluindo, Paulo precisou ter um encontro pessoal com Jesus. Agora vamos para a pergunta de número 5. O que estava faltando na vida de Cornélio? Pessoal, Cornélio era um homem bom, porém um gentil, ou seja, ele não era judeu e nem cristão. Apesar disso, Deus lhe trouxe o entendimento da verdade de Jesus através de um encontro promovido sobrenaturalmente com Pedro. Nesse encontro, Deus tocou tanto em Cornélio quanto Pedro. Deus teve de tratar Pedro em relação à sua religiosidade antes do seu encontro com Cornélio, através de uma visão alegórica que fez com que Pedro entendesse que a salvação não era somente para os judeus, mas para os gentios também.
Veja só o que está escrito em Atos dos Apóstolos 10, do 1 ao 6. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual fixava os olhos nele e, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Agora vamos ver o que acontece com Pedro. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos 10, do 10 ao 15. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Agora veja o que acontece quando Pedro encontra Cornélio. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos 10, do 34 ao 44. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pessoal, Cornélio e todos os que estavam juntos foram batizados nas águas e no Espírito Santo,
Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos 10, 44 e 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, concluindo, pessoal, faltava crer em Jesus, não apenas fazer boas obras. Vamos agora para a pergunta de número 6. Então, como podemos nos achegar a Deus se os nossos próprios caminhos só nos levam para mais longe dele? Pessoal, em um momento, o Senhor Jesus teve uma conversa com seus discípulos porque estava próxima a sua partida. Jesus disse aos seus discípulos que estava indo para o céu a fim de prepará-lo para todos aqueles que confiassem nele. Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que Cristo estava querendo dizer. Tomé, então, toma a frente e diz para Jesus que eles não tinham a menor ideia de qual era o lugar para onde ele iria. Portanto, não sabiam o caminho. Veja só o que está escrito em João 14, do 1 ao 5. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Pessoal, agora veja o que diz no versículo 6, o que Jesus respondeu. Cristo não falou sobre um caminho, ele disse ser o próprio caminho. Cristo não falou sobre uma verdade, mas disse ser ele próprio a verdade. Cristo não falou também sobre a vida, ele declarou ser a própria vida. Olha só. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, concluindo, pessoal, a pergunta era: então, como podemos nos achegar a Deus se os nossos próprios caminhos só nos levam para mais longe dele? A resposta é: abrindo mão de nossos próprios caminhos, crendo em Jesus e seguindo-o. Agora vamos para a nossa próxima pergunta, a pergunta de número 7. O que eu faço para seguir a Jesus? Pessoal, temos que tomar duas atitudes ao mesmo tempo. A primeira é crer que Jesus Cristo é o Salvador que ressuscitou dos mortos. A segunda é confessar que Ele é o Senhor da nossa vida. Veja só o que está escrito em Romanos, no capítulo 10, do 9 ao 11. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Pessoal, nós precisamos confessar com a boca e crer no coração. Mas você sabe o que isso quer dizer? Pessoal, confessar sem crer no coração não tem valor.
Seria como falar algo que não se sente, uma hipocrisia. E acreditar e não confessar também não tem valor. Seria não assumir um posicionamento perante Deus e os homens, ou seja, uma covardia. Olha só o que está escrito em Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora veja o que está escrito em Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Pessoal, é necessário confessar com a minha boca, crendo de todo o coração que Jesus é o Senhor e que ressuscitou dos mortos. Agora vamos para a nossa última pergunta, a pergunta de número 8. Você já fez a oração confessando que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos? Quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Pessoal, se a resposta de vocês é sim, se você deseja receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então se junte comigo nessa oração. Deus, eu preciso de Ti. Abro a porta da minha vida e recebo a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Agradeço por Ele ter morrido na cruz para perdoar meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Eu lhe peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, concluindo então, cumprir a lei e fazer boas obras não garante a salvação. Só existe salvação através da fé em Jesus. Mas por que só Jesus salva? Buda não salva? Maomé não salva? Maria não salva? Na próxima aula responderemos esta pergunta. Chegamos então, pessoal, a mais um final de estudo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima, pessoal. Tchau!